Fala, parceiro, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Belcast, um podcast onde a tecnologia está ao alcance de todos. Eu sou o Fábio Cometti do time de gestão da Belfone e essa é a terceira temporada do Belcast, um episódio super especial, pessoal. Nós vamos falar sobre a metodologia de vendas de quem está patrocinando esse nosso episódio, nossa grande parceira, a Intelbras. É isso mesmo, a Intelbras tem uma metodologia de vendas para você, parceiro de instalação de tantos segmentos que a fábrica trabalha, né? Então a gente escalou para esse episódio super especial a pessoa que conhece toda a metodologia de vendas da Intelbras, ajudou no desenvolvimento dessa metodologia, Andréia Papaléu, nossa instrutora de treinamentos comerciais da Intelbras. Então, bem-vinda ao Belcast, Andréia. Muito obrigado, Fábio. Quero dizer aqui que é um prazer, né, ter sido convidada, poder aqui estar representando a Intelbras como um fabricante e falar um pouquinho dessa certificação comercial que é ministrada já há algum tempo nos nossos parceiros, como a Belfone, e que é de tanta importância e relevância para o nosso parceiro. Com Então, muito certeza. obrigada por essa oportunidade também. Legal, bem-vinda. Então, Andréia, a gente estava até conversando aqui antes da nossa gravação, né, do Belcast, que assim, o nosso instalador hoje, ele conhece muito de produto, assim, tecnicamente ele domina um absurdo, né? E muitas vezes ele não se qualifica comercialmente. Então a gente vê muito instalador com uma boa mão de obra e que ele não consegue manter uma carteira de clientes, ele não consegue manter contratos muitas vezes, né? E eu acho que a Intelbras ela foi muito pontual nessa ação de trazer o Inove, né? Mas afinal de contas, o que significa Inove, né? Queria que você começasse por esse. O que significa a metodologia Inove da Intelbras? Vamos lá. A gente parte de um princípio, né, que a metodologia de vendas ela vem contribuir nesse desenvolvimento em proposta de valor do nosso parceiro. Uhum, Como bem colocado, né, Fábio? Hoje o parceiro ele é muito bem capacitado e esse aí foi o viés da Intelbras por muito tempo, a uhum. capacitação em produtos, mas a gente vem observando que com o passar dos anos e do tempo, a própria tecnologia ela já está sofrendo um avanço absurdo, né? Tem É, se transformado e a gente vê mudança na própria tecnologia. E outra coisa que, em conjunto disso, vem se transformando é o comportamento do usuário. sim. Então, eu posso conhecer muito bem tecnicamente uma solução, mas eu preciso entender muito bem qual que é a real necessidade e aplicação daquilo para o cliente, que muitas das vezes não é Que é técnico, a necessidade do cliente, né? E do cada cliente. cliente tem um tipo de necessidade, E aí né? cada caso é um caso. E a metodologia, ela parte de 4 principais direcionamentos que ajudam o nosso parceiro a elaborar uma proposta com mais assertividade, Legal. dentro dessa busca de compreensão de uma necessidade de cada cenário. Certo. Bom, um dos pilares iniciais aí da metodologia é aquele foco na necessidade do cliente mesmo, Exato, né? exato. E qual que é a dica que você dá para um cara que, assim, eu conheço muita gente de mercado, 15, 20 anos, instala muito bem, mas ele chega lá no cliente falando aquele techniquez, sabe? Sim. Falando detalhes da câmera, modelo, como se o cliente final ali soubesse o que ele está falando, né? Muitas vezes o cara fala assim, meu, eu quero pôr uma câmera que resolva o meu problema. E ele esquece de focar no problema do cliente, né? Qual que é a dica que você dá para esse cara que tá nesse momento, né? Que ele aprendeu muito tecnicamente, chega lá no cliente, ele fica meio perdido, na verdade, né? Até Sim, sim. atrapalha fechamentos até, né? Exato. Dentro de necessidade do cliente, que é o primeiro pilar, o que a gente aborda muito é que o nosso parceiro, ele se prepare. Esse é um primeiro ponto, Claro. né? Hoje a gente tem uma vantagem de ter acesso à informação. É. Então, hoje, por meio das mídias sociais, eu consigo ter informações dos nossos clientes, né? Dependendo do público e do tipo, tá? Mas o primeiro de tudo é se preparar para aquela visita. Então, a preparação ela começa desde uma prospecção.
Sim. Então, eu abordo ali uma pré-qualificação. Qual é aquela demanda? Por que que esse cliente me buscou? Ou se eu estou fazendo, né, uma prospecção outbound, que eu estou ligando, entrando em contato, é entender quais são as possíveis dores. Numa pré-qualificação, eu já consigo ter um preparo. Se eu tiver alguma informação, como nome, referência desse cliente, eu vou buscar nas mídias sociais. O Sim. que que esse cliente tem de tamanho, o que que esse cliente tem como dor, como ele pode ter uma demanda, uma procura de necessidade, uma tendência do mercado dele. Então, o que a gente dá de dica é ir preparado, disposto a ouvir, porque muitas das vezes o parceiro acha que ali na visita ele tem que falar bastante do conhecimento dele. E Uhum. existe um outro momento dentro do ciclo que é para a gente falar, que é para a gente vender o nosso peixe. No momento da necessidade, é o momento crucial de ouvir. Então, Ouvir a gente fala sempre. muito da escuta ativa, Uhum. que é dar importância. E o segredo, né, de um bom rapport é você construir também dentro dessa busca e desse preparo a empatia. O que que eu posso ter de similaridade com aquele possível cliente? Com aquele possível futuro cliente. Então, eu tentar me espelhar dentro de possíveis identificações, onde eu posso discorrer uma conversa que ela não necessariamente comece num produto ou numa determinada dor. Então, eu posso ter ali uma empatia. Uma dica, tá, parceiro, bem bacana, que eu sempre falo, é procurar chamar o cliente pelo nome, é ter esse cuidado. Coisa Porque simples, isso é uma né? coisa simples e eu falo sempre, o sucesso dos negócios estão nos detalhes. Às vezes a gente se preocupa tanto com o techniquez e esquece de ter ali a empatia e de ter o cuidado de lidar com as pessoas. Isso é a chave do sucesso. Sem Porque dúvida. dependendo do tamanho do cliente, seja grande ou pequeno, quem toma a decisão é o CPF, né? Então é É. uma pessoa que está ali por detrás com uma necessidade para resolver uma dor. Então é ter uma escutativa, ter um bom preparo daquilo, conhecer sim a solução para ter uma propriedade já de um escopo, mas ouvir o cliente. É super E outra importante. coisa bem importante, tá, Fábio? Antes, ainda em tempo, para não deixar de falar, é eu ter perguntas abertas. É dentro daquilo que eu pré-qualifiquei, eu tentar entender ali no cliente o que que aquilo dificulta o dia a dia dele, o porquê daquela necessidade de nos procurar, o que que ele espera como experiência daquela solução que ele procura. Então, se eu escutar e discorrer ali no entendimento de toda uma conclusão do meu cliente, eu posso ser muito assertivo na hora de eu desenhar o escopo técnico do meu projeto, tá? Legal, legal, muito importante você ver, né? Falar o nome do cliente, são detalhes, né? Que fazem toda a diferença ali realmente no atendimento, né? Um outro ponto do método Inove que passa pela questão da viabilidade do projeto, Sim. né? Às vezes o cliente ele tá achando que quer uma coisa e talvez não é bem aquilo, ou você pode até colocar mais soluções ali para o cliente que ele nem está enxergando, né? O método Inove ele passa por isso também, né? Sim. E hoje qual que é o que que você sente assim quando o pessoal está em curso com você, que eles talvez não consigam, eles mesmos, os técnicos não consigam fazer ofertas por não ter esse preparo comercial? Como que é essa parte da viabilidade? Uma coisa muito importante dentro da viabilidade do projeto, e que é um ponto que a gente conversa bastante em treinamento, é eu ter a habilidade de transformar uma característica técnica em benefício. Porque o cliente compra, na verdade, é o benefício que a solução entrega. Nós, às vezes, acreditamos que estamos comprando algum produto. Não compramos produto. Não compramos uma câmera de segurança eletrônica, não compramos um controlador de acesso. Nós compramos a sensação de uma segurança. Nós compramos a possibilidade de ter ali uma pronta resposta, um relatório preciso, uma resolução que me dê um diagnóstico quando eu for solicitado e demandado. Eu compro um facilitador de um acesso. Então, eu consegui entender o que é mais crítico no levantamento da necessidade do meu cliente, isso vai me ajudar na construção de uma viabilidade mais assertiva. Então, eu entendendo a dor, eu consigo ter uma viabilidade de orçamento muito mais dentro da necessidade do cliente. Porque essa questão de transformar a característica técnica em benefício é muito bacana, tá, Fábio? Uhum. Mas tem um outro fator, que é o que o cliente compra, aquilo que é vantagem para ele. Às vezes eu posso falar de 1000 características de uma câmera, mas é um detalhe dela que vai fazer diferença naquele projeto. Que vai atinar o Então, cliente, não né? é que eu vou não informar
tudo que aquilo possa entregar como benefício, mas eu vou começar por aquilo que o cliente precisa ouvir, por aquilo que eu identifiquei que é crucial para ele, que é aquilo que vai resolver uma dor. E aí o que eu colocar depois, ele entra como um lucro para o meu cliente. O Uhum. cliente ele precisa entender o valor daquela oferta para a necessidade dele. Às vezes pode até ser um desejo, tá? Sim, sim. Cara, e aí a gente passou aí pela viabilidade do projeto, né? E tem uma outra questão que é o parceiro descobrir, talvez, qual é o orçamento disponível ali que o cliente tem, né? Porque não adianta o cara também chegar lá, dar um mundo de soluções e ficar super, hiper inviável para o consumidor final, né? Tem alguma dica, alguma técnica que dá para ser utilizada, alguma coisa que você possa jogar até como teaser, na verdade, né? Porque, gente, a metodologia I9, ela é uma certificação e ela está disponível no mercado, né? Em vários outros parceiros. E aqui na Belfone não é diferente. Então, fiquem atentos aos nossos calendários de treinamento, né? E façam a certificação I9, que é super importante. O que a gente está fazendo aqui é um briefing, né? É isso aí. Para que você abra a cabeça para esse negócio de se qualificar em metodologias de vendas, né? Coisas mais comerciais, além do técnico, né? O técnico é super importante, mas se você não souber colocar esse produto na ponta, você não vai ter sucesso, né? Sobre essa Isso. questão do orçamento disponível, né? Que é bem, eu achei bem interessante esse termo. Vamos lá. Quando a gente fala de orçamento disponível, ele está meio que em conjunto com a viabilidade, né? Que ali eu vou propor aquilo que eu identifiquei, né? Na minha assertividade ali, no meu diagnóstico, mas ele pode ser feito na necessidade do meu cliente, dependendo do cliente a ser visitado, né? Aham. E aí eu costumo dizer para os meus alunos que a gente precisa usar de palavras que geram, né, gatilhos mentais positivos no nosso cliente, que contribuam, né, para fazer com que o cliente compre a nossa ideia. E quando eu vou entrar no detalhe de orçamento, falando, né, do fabricante Intelbras, hoje a gente tem um portfólio imenso. Enorme. Se eu falar de segurança eletrônica, controle de acesso, solar, comunicação. Então, assim, muitos produtos atendem uma mesma necessidade. Sim. Muitos produtos atendem uma mesma necessidade. No entanto, a experiência do cliente é diferente. Então, eu preciso tentar entender o que ele valoriza, o que ele deseja. Às vezes, o cliente vem com uma proposta ideal, que ele viu uma live, que ele pesquisou sobre uma solução e ele acredita que aquilo é adequado para ele. Às vezes eu vou visitar, aquilo às vezes é um perfil corporativo, não cabe num residencial, às Sim. vezes é o inverso, é residencial, não cabe num corporativo. Então, dentro desse discurso, eu posso usar um gatilho aonde eu desperte no cliente uma possibilidade ou uma perspectiva de investimento que ele tem. Então, o gatilho aqui, a palavra-chave é o que ele deseja investir. Qual que é a expectativa dele de investimento para aquele projeto? Se eu estiver dentro de um projeto corporativo, qual que é o budget? É. Muitos alunos falam para mim, o cliente não vai dizer. Pode ser que ele não diga, mas eu tenho como, através de uma leitura corporal, através de uma propriedade no que o cliente nos diz, de eu ter insights para providenciar uma proposta ideal, conforme o meu diagnóstico, e uma que se assemelhe, que pode ser intermediária. Quando eu falo que no levantamento da necessidade eu consigo entender a real dor, o que é mais crítico, eu posso começar com a apresentação da minha oferta naquele ponto, com o modelo ideal. Mas eu já posso pensar numa possibilidade, ou seja, ter um plano B, ter um plano C, onde o intermediário pode atender aquela mesma necessidade, mas vai entregar uma experiência diferente. Entendi. Andréia, me dá um exemplo do que você está dizendo, né? Para eu poder contextualizar o nosso parceiro que está nos assistindo. Todo controlador de acesso, ele serve para facilitar uma entrada. Esse é o princípio básico, né? Ele serve para gerar um relatório facilitado ali, se eu tiver algum diagnóstico, ou se eu precisar fazer algum parâmetro, ter alguma estatística ali de acesso, de controle. Tanto faz por senha, por tag, mas e a experiência do meu cliente? Então, eu Sim. posso usar um dispositivo por senha, eu posso usar um dispositivo por tag, ele vai facilitar, ele vai abrir uma porta, mas uma experiência de eu ter um dispositivo que eu posso ter um acesso remoto, que eu posso movimentar ali uma senha temporária,
né? Ou uma senha única, no caso de um Airbnb, por exemplo. Então, é Uhum. uma experiência diferente que eu estou entregando. Então, eu preciso entender para que aquele meu cliente quer usar aquela aplicação. Daquilo que ele está buscando, o que mais ele deseja explorar. E aí eu posso tentar trabalhar dentro de um projeto ideal, intermediário e básico. Porque uma coisa que eu costumo dizer também muito na sala, tá, Fábio? Eu tenho que ir para o meu cliente como achando que aquela é a minha única oportunidade. É, Então, se eu puder levar dentro de uma proposta, dentro de uma busca de orçamento viável, algumas possibilidades e alternativas, eu já consigo trabalhar melhor a gestão do meu tempo e do meu cliente. E ali eu consigo aproveitar daquela oportunidade para já adequar aquilo que é mais aderente ao orçamento do meu cliente. Mas a entendi. dica para responder é perguntar quanto que o cliente está disposto a investir. Ah, mas por que dessa pergunta? O portfólio é muito extenso, temos diversos produtos que atendem uma mesma necessidade, mas entregam uma experiência diferente. Legal. É, super importante isso, né? E assim, saber colocar as palavras, né? Sim, Perguntar para o cliente quanto ele está disposto a investir é uma coisa. Perguntar para o cliente quanto ele está disposto a gastar é outra, né? Você vê como faz exato. diferença os termos, né? Olha o detalhe de novo aqui. Porque quando eu falo investimento, ele pode ser um investimento na qualidade de vida do meu cliente, Sim. numa facilidade, num conforto e comodidade, num bem-estar, tudo vai depender do que o cliente valoriza. Um cliente que acabou de sofrer um furto na sua Nossa. residência, ele valoriza aquilo porque ele não quer mais ter uma intrusão indesejada. Então, a valorização dele está na total segurança. Uhum. Uma pessoa que tenha dentro do seu ambiente, seja ele de trabalho, seja ele residencial, uma pessoa com uma dificuldade de mobilidade, ele já valoriza, de repente, uma iluminação através de um comando de voz, uma iluminação através de um gatilho criado num aplicativo, aonde eu consigo conduzir, gerenciar aquele ambiente, dar conforto e bem-estar para aquela pessoa que está ali. Então, tudo depende do que o cliente valoriza. Eu usar o gastar, o Custo. pagar, É o custo, custo. remete à despesa. É. Ninguém quer pagar, ninguém quer gastar, mas investir, ele pode valorizar o patrimônio, ele pode ter melhor qualidade de vida, ele pode de fato resolver um problema. Por isso que a ideia da metodologia é trazer habilidade para o nosso parceiro de entregar uma proposta que entregue valor, que entregue uma solução. E quando eu falo a palavra solução, a palavra-chave solução, ela vem de encontro a resolver um problema. Sim. E se eu resolvo o que é um problema para o meu cliente, o que eu posso não estar dando de benefícios para ele, seja financeiro, seja em produtividade, né? Uhum. Então, a gente tem que saber usar as palavras certas. É muito daquilo, não é o que se diz, mas é como se diz. Exatamente. Isso é uma técnica. É Porque às vezes as técnica. pessoas pensam, a venda não tem técnica. Venda Imagina, é claro que tem. técnica pura, Pura. 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 É treino e técnica. O tempo todo é Exato, um ciclo contínuo, né? É um ciclo exatamente. contínuo. É um jogo de palavras bem encaixadas, é uma forma de você se comportar na frente do cliente. E aí eu fico assim pensando, né? Cara, o nosso público, ele conhece tudo do mais difícil que é a parte técnica, que é uma parte de processo, de instalação, de programação. Assim, quem é comercial e não tem a técnica, né? A gente fica, caramba, como que esse cara consegue botar um sistema de 32 câmeras para rodar rapidamente, assim, né? E tem caras que têm uma baita habilidade nisso, né? Só que o cara que não se preparar na parte comercial, ele vai ficar para trás. Porque imagina, a Intelbras faz um movimento de qualificação. Muitos caras vão fazer a qualificação. Quem não fizer, acaba ficando para trás. Exato. A gente até estava no começo aqui do nosso bate-papo, você tocou num assunto que, assim, sobre rede social. Para você investigar o cliente final através da rede social antes de uma visita, por exemplo, para você conhecer qual é a empresa, o que que faz, né? Quantos anos de mercado, até mesmo pessoas, né? Hoje as pessoas buscam muito, né? Pessoa física e segue ali a empresa no Instagram. Pô, Sim. dá para você ter acesso a algum tipo de informação, algum gosto daquela pessoa, tal. E por incrível que pareça, profissionais, empresas, @gmail, que não tem um site, que não tem rede social. Então a gente bate muito nesse ponto, né? Cara, Exato. você precisa entrar
no digital também. Exato. Até como um cartão de visita, uma forma de você colocar seu portfólio à disposição do cliente, porque tudo hoje é pesquisado. Sim. Além desse detalhe, tá, Fábio? A gente está numa era da digitalização, do digital, nós falamos sobre tecnologia. Sim. Então, como eu, porta-voz de tecnologia, não posso ter um sistema que entregue um mínimo de informação tecnológica para o meu cliente. É eu ter um site atualizado, é eu ter um Instagram, que aí a gente aborda bastante, não é a quantidade, mas é a qualidade dentro dos seus seguidores, Do seu né? conteúdo, Porque né? quando você se constitui como empresa, um dos princípios é identificar o público-alvo. Porque a gente vê muito em sala uma dificuldade que a gente entende que existe no mercado, que são os diversos canais de vendas, né? E como se preparar para isso. Então, assim, diferenciais competitivos é o que o meu parceiro precisa entregar hoje para um cliente. Porque se a gente for falar de produto, e aí vem a importância de conhecer muito bem o produto, mas não ficar só amparado nele, de eu ter outras habilidades, porque hoje as empresas, grandes empresas e multinacionais, elas estão com uma palavra do Customer Centric, né? Que a gente fala sobre o meu cliente no centro das decisões. Então, significa dizer o que o meu cliente está precisando, o que meu cliente está buscando, qual que é a tendência do público-alvo que eu defini para a minha empresa, porque mercado tem para todo mundo e cliente tem para todo mundo. Então, quando eu vou ali no meu cliente, eu preciso trabalhar os meus diferenciais competitivos. E o meu diferencial competitivo pode ser um site muito bem elaborado, dentro de um trabalho que esse parceiro construa prova social. Como que ele vai construir uma prova social? Ele vai construir com base nas informações de uma carteira de cliente que ele já tem. Sim. Quanto desses meus clientes, né, qual o percentual deles, eles estão dentro de um cenário já de uma tecnologia IP? Quais foram as principais objeções desse meu público e como que eu consegui contornar essas objeções e o resultado que isso me trouxe? Né, para essa empresa e para a sustentação do meu negócio. Então, quando ele começa a criar, através dessa base de dados dele, esse banco de informações e coloca isso dentro de um site dele como uma prova social, isso Putz. ajuda o meu parceiro a ter um diferencial competitivo e ter parâmetros para, num próximo cliente, falar: olha, visitei um cliente parecido com uma dúvida, com esse receio, mas em virtude, né, de uma aceitação do nosso projeto, hoje ele depõe a favor. Hoje o percentual de assertividade, de produtividade, de minimização de erros no meu cliente é em tantos por cento. Então, ele ter esses dados para usar como uma prova social. Isso é importante. Case de sucesso. Né? Pois é. E aí ele pode usar de referências que o próprio fabricante Intelbras ajuda, que é ter, né, um ponto de compra através de um distribuidor, né, dele ter uma troca expressa da solução dele, que ele não vai deixar o cliente dele desassistido. Então, hoje a gente entrega muitas oportunidades para o nosso parceiro, apoiamos para que ele tenha diferenciais, para que o cliente opte em comprar da empresa dele e não por outro canal de venda. Então, é pensar sempre no diferencial competitivo. Muito legal. E digitalizando, tá, gente? O É. digital é o agora. É o portfólio da empresa pro mundo, né? Outra Não coisa tem que eu como costumo fugir. dizer também, tá, Fábio? Ele não precisa estar on o tempo inteiro. Uhum. Mas a dica que a gente dá, não seja off. É. Nós precisamos estar inseridos nas redes sociais, tá? Nós temos que ter dentro da nossa equipe, dentro do nosso time, um trabalho de marketing digital. E a gente tem aqui os parceiros, né, nossos canais aqui, a Belfone, nós temos a Intelbras, que pode apoiar também na idealização desses projetos para o nosso parceiro. A certificação, pessoal, que é aqui o assunto, né, desse Belcast, ele é uma mudança de mindset que a gente tenta trazer para o nosso parceiro. Uhum. Então, é ele olhar para o negócio dele de forma diferente. Porque o consumidor hoje, ele é diferente. Ele Sim. está mais exigente, ele tem acesso às informações, é sensível a preço, mas tem uma coisa que o cliente valoriza e que nós, como consumidores, valorizamos também. É o bom atendimento. Pois é. É a garantia de uma solução, de uma proposta que foi entregue. É tão difícil, É o né? pós-venda. Hoje você vai em qualquer lugar e muitas vezes pelo menos quando eu vou nos lugares, eu presto muita atenção nisso, porque, pô, eu tenho uma equipe de vendas lá na Belfone há muitos anos já,
E a gente sempre fica atento a esse tipo de detalhe, né? O atendimento. E na grande maioria dos lugares o atendimento ele é ruim. Ele é ruim. E quando você é bem atendido, o básico, hein, gente? Quando você é bem É. atendido no básico, você já fica, pô, que legal. Olha aí o atendimento desse cara. Então, realmente, o consumidor ele valoriza um bom atendimento, né? É impressionante, assim. Eu tô falando da minha experiência. Não sei se com você é assim, mas é Sim. raro hoje, né? Um bom atendimento, né? Um preparo, assim. O pessoal não se prepara geralmente, né? Sim, nós temos aí coisas que andam em paralelo, né? A gente tem o acesso muito grande à informação e, por sua vez, muitos canais de vendas, até presenciais, ficam a desejar pelo acesso da informação que tem nas redes sociais. Sim. Então, assim, muitas das vezes a gente não vê um atendimento ali disponível, o interesse em conhecer as tuas necessidades e te deixar à vontade ali para decidir, mas também ser um orientador. Então, a gente percebe hoje há muita falta de interesse em resolver um problema. É, Então, por isso que o nosso ponto-chave ali, que vai lá para o início da metodologia, e percebe, Fábio, é um ciclo, tá? Que ele pode ir e voltar. Porque quando eu sim. falo de uma entrega de proposta de valor, não necessariamente é um projeto muito complexo, tá? Vamos tentar entender o que que é uma proposta de valor e um atendimento de valor, que está dentro do atendimento. É eu ter um projeto personalizado para cada demanda. Uhum. Então, eu posso trabalhar uma solução simples, mas ela foi personalizável para aquele É, cliente. não é uma caixinha, né? E aí, falta esse engajamento daquele que está ali nos recepcionando, de querer de fato entender qual que é o nosso desejo, qual que é a nossa necessidade. E aí, parte para um atendimento ruim. Eu acho que a gente vive um momento, eu falo isso muito no meu treinamento, que nunca se houve tanta necessidade de entender a vontade do cliente. Fato é que tudo que você participa hoje tem pesquisa de satisfação. É, verdade. E ela não é o principal motivo, mas um dos principais, quando tem uma nota na excelência ou no ruim, é o atendimento. E aí eu falo para os meus parceiros, quando a gente fala de atendimento, não é só área de vendas, né? A gente fala do atendimento do início ao fim, que para o cliente, principalmente de contrato, a gente fala que não existe um fim, né? Existe ali uma fidelização e ela é realizada de tempo em tempo através de um bom pós-venda. Sim. Então, mas tudo se remete a atendimento, né? É. Então, a gente tem hoje muita dificuldade em atendimento. Por sua vez, assim como a Intelbras, e aí eu aproveito desse ensejo para falar da importância, né, que a Intelbras tem com a plataforma, né, ITEC, com o portal de cursos que está disponível para qualquer parceiro. Sim. Não ter tempo não é um argumento que justifica a não presença de uma sala de aula. Ah, sem A dúvida. gente hoje tem um conteúdo muito grande dentro do EAD, no portal de cursos da E Intelbras. sem custo ainda, né? Que Sem é custo. gratuito, né? Tem trilha de aprendizagem. Olha, não entendo. Ah, eu percebo que hoje eu quero entrar num outro negócio. Eu venho de comunicação, da telefonia, quero migrar para uma outra atividade. O portal pode ser o grande, né, desbravador, né, dessa capacitação. E com isso, você já tem um preparo para ir para uma sala de aula. Então, se preparar, estar em sala de aula. Gente, a Intelbras, ela está aqui presente e próxima. Nós temos aí hoje uma cadeia de instrutores a nível Brasil. Hoje somos mais de 70, ou Caramba. aproximado a 70 a nível Brasil. Então, não ter tempo não é uma justificativa. Vamos melhorar atendimento, vamos melhorar a percepção, vamos mudar mindset. É isso que a gente prega dentro de sala de aula. É uma mudança de comportamento. E o nosso principal propósito com isso, tá, Fábio? É transformar vidas. Sim. Porque às vezes a gente vê negócios que estão faturando menos, as pessoas perdidas no que fazer, e às vezes um treinamento, um detalhe, uma palavra, um gatilho que a pessoa pega num treinamento desse pode fazer toda a mudança, pode transformar
toda a rotina de uma empresa. Sem dúvida, sem Pode dúvida. mudar um comportamento, uma atitude, tá? Muda a trajetória, né? Às vezes uma empresa está indo mal, de repente ela começa a fazer uma abordagem diferente, começa a trazer negócios, começa a faturar, mais contrata e fica todo mundo feliz, né? Às vezes a gente percebe também, Fábio, grandes investimentos em chamadas, né, em marketing digital, que é extremamente importante. Sim, Falamos há pouco da importância do digital na sustentação dos negócios, tá? Mas tão importante quanto isso é a capacitação de toda a nossa cadeia de colaboradores. Porque quando eu falo do atendimento ao telefone, eu falo do atendimento de balcão, eu falo do atendimento de um suporte técnico, de uma assistência técnica, eu falo do atendimento de uma equipe em campo putz, isso aí faz técnica. uma diferença do Eu caramba, né? falo do comercial, ele precisa estar preparado para ali atender o Mas cliente. se o técnico não tiver, ele vai lá visitar o cliente, fazer uma instalação e atendeu mal, ele tá com a camisa da empresa, né? Quando tem camisa, né? Exato, que é É, importante. é. É o Detalhes, como chegar detalhes. no É, cliente, como que o cliente vai me enxergar, né? E lembrando da oportunidade de estar ali no cliente. Tem o fator tempo, que hoje a gente corre contra o tempo. O sim. tempo ele diminuiu? Na verdade, não. Na verdade, hoje a gente vive um momento de muitas distrações. É, O tempo inteiro a gente tem algo que nos tira do foco. sim, E hoje, para você manter foco e sustentar o teu planejamento estratégico, você tem que ter muita disciplina. sem dúvida. Andréia, a gente bate, né, numa questão e eu acho o termo fantástico, né? Que é a encantividade do cliente, né? Ou seja, é a habilidade de encantar. Eu entendo assim, não sei se é esse o objetivo, né? Mas a Intelbras bate forte nessa questão da Isso encantividade do aí. cliente, né? Encantar o cliente, né? Mas para você encantar o cliente, então passa por todos esses processos que a gente conversou aqui, né? Mas por que que a Intelbras bate tão forte na questão da encantatividade, no seu ponto de vista? Eu costumo dizer que encantatividade é um estado que desperta um sentimento. As pessoas compram por emoções. As pessoas tomam decisões por emoções. Uhum, Essas emoções podem ser positivas ou negativas. uhum. Tudo vai depender de todo o discorrer do que a gente disse. Então, quando eu falo da encantatividade e da importância dela, é um pouquinho do que eu estava dizendo antes, né? Eu posso ter o melhor trabalho de marketing digital, posso pensar numa elaboração de uma excelente chamada para atingir um público-alvo. Mas, se aquela pessoa que for conduzir aquele processo, quando o meu propósito inicial era buscar um público, chamar a atenção do meu cliente para ele me procurar, eu não estiver preparado para atender aquele cliente, todo esse trabalho ele pode ir por água abaixo. E aí vem um ponto importante, que se essa pessoa não tiver com preparo, que é ter uma atenção, ter um cuidado, ter propriedade, estar todos numa mesma página dentro daquilo que a empresa tem como propósito, como missão, como valor, eu posso ter um cliente descontente e não saber, e esse cliente ir embora. E eu Putz. costumo falar para o parceiro: é bom cliente que reclama, é bom cliente que volta, É, porque verdade. aí eu sei aonde eu posso estar errando e tenho a oportunidade de melhorar. Dura é O quem sai fora quieto, né? Porque Aí passa ferrou. anos e aí quando você encontra aquele cliente, você descobre que foi de repente por um não atendimento. Então a encantatividade é um estado que ele desperta sentimentos, né, emoções que para mim são sinônimos de superação de expectativa, felicidade, satisfação, confiança, credibilidade. Então, a encantatividade, ela desperta um gatilho emocional positivo e que favorece esse cliente a pensar conforme a minha ideia, a decidir pela minha empresa. E aí, eu sempre falo para o parceiro, a excelência, né, e o ápice da empatia é eu me colocar no lugar do outro pensando como o outro. E aí eu sempre coloco a minha sala para refletir. Você como consumidor, que expectativa você tem num atendimento, né, de um prestador de serviço? Como que você gostaria que ele se apresentasse, te abordasse? Como que você gostaria que ele se apresentasse? Como que você gostaria que ele te atendesse? Então, a encantatividade, ela é o fator fundamental para a sustentação dos negócios. Por isso, hoje se tem tanta pesquisa de satisfação.
É. E a encantatividade ela é exercida do início do processo, que pode ser nessa prospecção, pode ser no marketing digital, e ela é uma skill que ela tem que ser conduzida em todo o ciclo, né? Inclusive no meu pós-venda. Porque se eu não manter contato com esse cliente também pode ir embora. Vai embora, cancela o contrato, vai para o outro, ele se encanta por outra empresa, de repente, né? E foge. Você quer ver uma coisa bacana sobre encantatividade? Todo o propósito da empresa é vender. A venda é a alma da sustentação dos negócios, né? Sim. Ela parte do princípio que se a venda não acontece, meu financeiro não vai caminhar, meu técnico não vai sair para a rua, eu não vou ter contrato, não vou ter um pós-venda. Então, tudo fica morto sem a venda acontecer. Então, existe aí uma importância, né, de eu trabalhar o exercício da encantatividade, quando eu vou visitar um cliente sem aquele propósito de querer ali empurrar um produto, de querer vender alguma coisa. Quando eu me coloco diante de um atendimento, disposto a entender, fala para mim, Fábio, qual que é a sua principal dificuldade? Você comentou para mim sobre a necessidade de melhorar o teu sistema de segurança. Me fala como que é o teu dia a dia, o que te provocou a buscar uma melhoria na tua segurança, tem algum episódio que tenha acontecido? Então, quando eu me coloco ali, atento, a te ouvir, a entender de fato qual é a tua dor, eu descaracterizo num primeiro momento que eu estou ali só para te vender. Uhum. Outra coisa certeza. legal é eu, de repente, entender que ali pode ter um legado que pode ser aproveitado. E ali eu não estou caracterizando, olha, eu quero te empurrar um produto. Eu não preciso condenar o que o meu cliente tem. Então, o exercício de encantatividade, é que eu estou falando um pouquinho já num momento ali, numa necessidade, num levantamento eh, de, de oferta, de propósito de produto, mas ele serve para qualquer ciclo do meu negócio. Uhum. Eu posso dizer também que eu vendi o projeto, o cliente comprou da minha empresa porque ele entendeu que eu não tinha a melhor oferta em preço, mas eu fui a empresa que consegui entender de fato o que era a necessidade dele, a que apresentou um projeto que foi mais personalizado para a necessidade dele, e aí ele me dá um voto de confiança. Mas passado ali foi uma equipe técnica, alguma coisa pode acontecer no meio do caminho, e esse cliente vai procurar quem? Ele vai procurar quem vendeu. Que ele entendeu quem é a referência para ele, né? Não só de preço, não é isso, né? Nessa hora, Enxergou valor. eu preciso atender esse cliente e dizer assim: olha, eu não tenho essa resposta, mas eu posso encontrar o caminho. Segura um pouquinho aí que eu já vou verificar. E eu vou te trazer essa informação ou vou te dar o contato da pessoa que vai conseguir te ajudar. Então, é ser solícito, é ser prestativo, não é querer atender o cliente só no momento da venda, né? Uhum. No momento em que ele vai ali assinar um contrato, mas é ter o cliente ali como um cliente fidelizado, disposto a atender em qualquer nuance, em qualquer situação que permeie a minha empresa. Pode ser no âmbito mais técnico, pode ser no âmbito financeiro, ele pode me procurar. E aí, ser solícito, gente, é uma grande geração de encantatividade. Eu poderia discorrer em várias coisas aqui, tá, Fábio? Sim, Mas lógico. como a gente já falou aqui, tá, pessoal? O propósito aqui é a gente fazer um briefing, é a gente colocar aquele gostinho aí, aquele desejo, para que vocês comecem a procurar aí os nossos parceiros, né? No portal de cursos, Belfone também, entre outros parceiros, a nossa certificação em vendas com a metodologia E9, que hoje ela é dividida para alguns segmentos, É isso tá? que eu Para queria algumas falar. verticais. Eu queria tocar nesse assunto, né? Porque a gente tem diversas verticais de consumidor, né? Uma das mais consumíveis, digamos assim, onde tem mais consumo hoje, principalmente para o distribuidor, né? É a vertical condominial. Sim. Né? A gente teve alguns treinamentos recentemente na Belfone, foi um sucesso, né? Bastante gente, né? Mas além da condominial tem outras. Eu queria que você falasse sobre isso. Sim. Condominial, ela é uma das mais solicitadas nos nossos parceiros. Hoje, nós temos 6 Olha só. verticais diferentes. Então, temos o conteúdo para empresas, o condomínios, residências, casa inteligente, agronegócio e um que acabou de sair do forno, gente, que é construtoras. Olha só. E por que a gente se preocupou com essa verticalização? Porque no nosso treinamento a gente fala sobre a especialização
no entendimento de mercado de cada vertical, no entendimento de cada persona que permeia. Então, para cada vertical, eu tenho uma pessoa-chave, que pode ser influenciadora, tomadora de decisão. Então, eu estudo o público-alvo, eu compreendo esse público-alvo, eu compreendo quem são as personas, eu compreendo de que forma eu posso ser mais assertivo para cada vertical de negócio. Quais são os desafios e oportunidades em cada um deles? Porque se a gente for falar do portfólio, ele atende a todas essas Ah, verticais, sim, de maneira geral atende tudo. só que de forma diferente. Exato. Aí por isso a verticalização, né? A verticalização. É como se você se adaptasse a colocar. Vamos lá, vamos falar de construtora. Vamos imaginar que é um país. Ela é o Japão. Você vai aprender a falar a língua ali para poder ter uma comunicação mais limpa, para poder Exato. criar conexão, para fazer o rapport, uma Exatamente. abordagem. Então é diferente realmente, né? Você tratar com uma construtora e tratar com um condomínio são coisas diferentes, né? São pessoas diferentes que tratam, né? Você tem a figura de um síndico aqui você tem a figura do engenheiro, enfim, né? Acho que é bem positivo essa verticalização no ensino das vendas, né? Sim, todos partem de um princípio da base da metodologia, porque independente da vertical, tudo que a gente comentou até agora, Fábio, é extremamente É importante, independente do universal, público. exato, Eu exato. posso até dizer que é universal, porque eu atender bem um cliente é o básico, Sim, né? sim, Eu ser atencioso, quando eu falo da escutativa, o que eu quero dizer com isso? É eu estar pleno ali no que o cliente está falando. sim. É eu deixar o cliente concluir um raciocínio para dentro daquilo, eu poder colocar as minhas sugestões. Eu ser ali o especialista para orientar o meu cliente naquilo que é mais adequado para o que ele me falou. E, na verdade, quando eu escuto o cliente, independente da vertical, eu descubro de fato o que ele precisa, porque ele vai me dizer. Sim. Ele vai me dizer. E quando eu falo das perguntas abertas, inclusive, eu sempre tenho que ser mais estratégico numa primeira pergunta, porque geralmente a resposta da primeira já desencadeia uma segunda pergunta, que desencadeia a resposta da segunda, uma terceira, e ali eu vou construindo, costurando a minha colcha de retalhos para poder ali desenvolver o meu projeto para aquela persona. Cara, fantástico, André, fantástico. Isso daí já me dá uma vontade de fazer o treinamento para eu me reciclar, né? Vou fazer, vou fazer. Muito bom. Mas fica então o convite aí, parceiro. Cara, se inscreva no próximo treinamento do E9, que é fantástico. Isso aqui é só um briefing, né? Como a gente tá falando, né? E a gente vai chegando aí no final desse episódio. Mas antes de terminar, primeiro, né? Eu queria abrir o espaço, André, para você mandar o seu recado final aí pro parceiro que está acompanhando o Belcast. O espaço é seu, fica à vontade. Olá, meu parceiro. Estou aqui para enfatizar esse convite, dizer para o parceiro que é extremamente importante essa certificação. Ela é uma certificação a nível especialista. Ela contribui com alguns diferenciais, que é um selo, uma autorização de uso de um selo para cada vertical que você concretiza, né, finaliza. Então, isso gera dentro daquilo que a gente já conversou hoje, um diferencial competitivo para você. E mais importante do que isso, você pode ter 20, 30 anos de empresa, pode ter começado ontem, né? A gente sempre tem algum conteúdo que pode ser mais pertinente para o momento atual. É muito importante que você que é empreendedor, que você é gestor de uma equipe, seja ela técnica ou comercial, você estando numa sala de aula, seja o responsável para transferir esse conhecimento para todo o teu time. Chame esse pessoal todos os dias para, de repente, expor ali um procedimento, realizar ali um direcionamento das ações dentro da tua empresa, o alinhamento, né, daquilo que você está propondo como desejo de um primeiro atendimento, de um atendimento técnico, de uma visita ao cliente para um levantamento de diagnóstico, para que você consiga vender mais e melhor. A gente fala muito no nosso treinamento, não é a quantidade, mas é a qualidade do que você vai entregar. Muitas das vezes você está correndo, 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 sem muito planejamento. Nesse treinamento, a gente
consegue conduzir a um planejamento estratégico, a um planejamento de suas ações. Então, pessoal, aproveite. Busque aí essa informação e essa capacitação através do nosso portal de cursos, que é cursos.intelbras.com.br, através dos nossos canais parceiros. Sempre tem um instrutor presencial lá no canal para te capacitar. E eu, Andréia, estou aí atendendo a região Sudeste, Nordeste e, por enquanto, um pedacinho do Norte. Caramba, hein, meu? Eu costumo Viaja brincar bastante. que eu visito minha casa. É verdade. Fica mais fora do que em casa, né, André? Então, pessoal, aproveitem aí as oportunidades e se você procurar um distribuidor e não tiver uma certificação de vendas E9 específica para essas verticais que foram apresentadas aqui, cobre o teu distribuidor, peça para que ele me procure, solicite que a gente vai lá, eu vou ter um prazer imenso de receber vocês em sala. Muito bom, mas antes de terminar, Andréia, a professora Andréia, né? O pessoal já deve chamar de professora, já dá aula de vendas aí pelo Brasil todo praticamente, né? E assim, essa terceira temporada do Belcast, a gente quer quebrar um pouco o gelo para não ficar aquela conversa só sobre negócio e tal, né? Então eu queria conhecer um pouco sobre a Andréia, né? Então, por exemplo, eu vou te fazer algumas perguntas Legal. que vão dar uma... Assim, Andréia, qual tipo de música que você mais gosta? Eu sou muito eclética. É mesmo? Muito Gosta eclética. de tudo? Eu gosto um pouco de tudo, mas assim, o que eu gosto mais é um pop rock. Ah, sim. E samba também. Estou Sambão. aprendendo a gostar de samba. Ó, que beleza, hein? Não era muito, mas eu tenho participado de círculo de amigos que gostam, me curtem e tenho pegado gosto. Aí vem uma dica aí, né? A gente sempre pode aprender a gostar de novas coisas. Às vezes a gente pega umas pessoas tão fechadas e resistentes, se permitam, hein? Com muito legal. Com certeza. Um filme que marcou sua vida. Um filme que marcou a minha vida. Nossa, são alguns. Mas eu acho que um que remete muito do que a gente falou aqui, Em Busca da Felicidade. Puta, esse todo mundo lembra. Will Smith. É muito legal. Muito bom. Alguns outros, mas Em Busca da Felicidade, eu acho que ele retrata muito bem o que a gente comentou aqui. É um filme que me fez chorar. Putz, e marcou com certeza. muitos momentos da minha vida. Eu me vi em muitas situações do que retrata naquele filme. Com certeza. Principalmente a gente que é da área comercial, né? A gente se identifica bastante, né, com esse filme, né? Fantástico. E para finalizar, uma pessoa que te inspira. Eu não usei uma frase para mim é um mentor. Gosto muito do Cortella, Mário Sérgio Cortella. E eu costumo falar uma frase que ele usa muito e eu acho ela muito pertinente. Faça o teu melhor nas condições que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. A gente vê muitas pessoas procrastinando as coisas por achar que não é o momento, por achar que não tem a ferramenta mais adequada, que não tem a equipe pronta, que falta o melhor técnico. Comece. A gente só precisa começar. Na verdade, a gente precisa ajustar, porque se você começa, você já tem diagnóstico para medir. Se você pode medir, você pode melhorar. Não tem como a gente melhorar aquilo que não dá para ser medido. Então, Mário Sérgio Cortella, essa é uma das frases clássicas que me motiva todos os dias. Toda vez que eu vou para qualquer propósito, eu penso nessa frase. Eu posso não ser a melhor, mas eu vou estar dentro de uma melhor versão para aquele dia, minha mesmo. Eu costumo dizer também que o maior concorrente que a gente tem está dentro da gente mesmo. Com certeza. Então a gente precisa vencer esse concorrente que está aqui, ó, que está dizendo o tempo inteiro que a gente não pode, que a gente não consegue, que não é o momento. Vai. E aí eu costumo brincar também, se der medo, vai com medo mesmo. Mas vai, não desiste. O nosso concorrente é aquele cara que está do outro lado do espelho, né? Exatamente. Todos os dias você se depara com ele. Olha bem para ele e diz: eu vou, porque eu posso, eu consigo. E assim, uma coisa bem legal, tá, Fábio, dentro disso que eu tô falando. O erro, gente, faz parte do processo. De tudo que a gente falou aqui, a gente dá um treinamento para ser mais assertivo numa proposta. O objetivo principal é trazer a venda para dentro de casa, mas se ela não acontecer, não tem problema. Não perca ali a informação que você adquiriu até ali. Tenta entender o porquê que foi aquela perda, né? Então, de tudo, a gente tem que extrair o lado bom.
Com certeza. Então não deixe de realizar, não se intimide pelo erro. O erro ele tem que ser um impulsionador para que você melhore sempre. Muito bom, Andréia. Muito obrigado pela sua participação no Belcast. Vamos encerrando aqui o nosso episódio especial sobre o E9, a metodologia de vendas da Intelbras. E para você que está no YouTube, ative as notificações, se inscreva no nosso canal, faça seus comentários e o Belcast está também no Spotify. Hashtag vem para Belfone. Valeu, parceiro. Até a próxima. Pessoal, muito obrigada.